Hoje e amanhã, nós do Vírus Cursinho estaremos aqui debatendo tanto momentos da história onde houveram grandes transformações, sejam transformações econômicas, culturais, intelectuais. A nossa equipe de humanas vai estar debatendo os principais momentos da história onde houveram grandes mudanças de percurso, grandes revoluções, grandes transformações. E nossa equipe de natureza vai estar aqui debatendo algumas das invenções humanas que foram extremamente relevantes para o nosso cotidiano, seja nos dias atuais ou seja no passado. Eu sou Tiago Xavier, professor e coordenador do Vírus Cursinho, e vamos estar iniciando aqui hoje esse aulão diferente, né? Um aulão muito mais leve, mais light, numa pegada de bate-papo, descontraído. E para começar esse papo eu estou aqui com o professor João Paulo, professor de Física, que já trouxe aqui algumas coisas as quais vale a pena você entender, porque é extremamente atual e que se você precisar adquirir, a mulher dele tem uma loja para vender, né, João Paulo? Exatamente. O nome da loja? Funcionário dela, né? É. Lalac Acessórios. Lalac Acessórios. Funcionário que faz tudo, inclusive mídia, né? Claro. Tem que aproveitar. Ela disse, se for desse aulão, fizer a mídia, chegar em casa, a gente conversa. Não, tá bom, pode deixar. João, realmente o que você trouxe aqui são coisas que a gente usa muito. Você trouxe aqui, acho que isso é uma bateria, né? Eu mesmo estou usando um agora Carregador aqui. Portátil, né? Carregador portátil. Parece que tem aqui 2 tipos de carregador. Aliás, minha namorada tem uma mania de dizer: esse carregador carrega bem, esse daqui não carrega. Exato. Tem essa diferença realmente? Tem sim. Como é que a física, de um ponto de vista mais técnico, né? Isso aí poderia ser abordado no Enem? Tem como desconstruir esse conceito para vir para dentro de uma questão do Enem, além de explicar o cotidiano? Com certeza. Inclusive, já várias vezes já caíram questões no Enem relacionadas a tipos de carregadores de celular, qual vai carregar mais rápido, em relação à questão da carga de uma bateria, porque quando você analisa, você estuda, você vê no ensino médio, tem lá, carga elétrica, a unidade é dada em coulomb, né? E aí, quando você olha para uma bateria, a carga elétrica não vem dada em coulomb, vem em miliamperes-hora. É isso, aí você vai analisar, inclusive a bateria do seu celular também vem em miliamperes-hora. Então, se você tem aí, por exemplo, esse carregador aqui, ele tem 10.000 miliamperes-hora. Já quando você olha na bateria de um celular, dependendo dele, tem lá a bateria com 3.000. Então, teoricamente aqui vai ter que dar 3 cargas. Aí não é questão de Enem, precisaria fazer transformação de unidade? Exatamente, é o que você iria fazer. Você tem aqui 10.000 miliamperes-hora. Então, você teria que transformar isso aí para unidade coulomb, né, que é a nossa unidade no Sistema Internacional de Medidas de Carga Elétrica. Onde, por exemplo, mili é um submúltiplo, que no caso é 10 a menos 3, ou 1 dividido por 1.000. Então, se você tem 10.000, certo? 10.000, você vai ter ali 10 e 3 zero. É isso? Com mili, 10 a menos 3, você cancela. 10 a 3 com 10 a menos 3, então fica 10 o quê? Fica 10 amperes hora. Aí uma hora tem 3.600 segundos. Aí você multiplica 3.600 vezes 10. Aí você vai ter esse valor dessa carga elétrica em coulomb. Inclusive, foi uma questão do Enem, se eu não me engano, eu vi essa questão no PPL e Enem, que são questões bem parecidas com as nossas. E, inclusive, por sinal, são questões muito boas. E aí, aproveitando, como nós estamos falando de um carregador portátil de celular, nós temos o seguinte. Primeiro vamos entender o que? Isso aqui, na verdade, ele é um receptor de eletricidade ou um gerador de eletricidade? E aí? Isso aqui, na verdade, pode ser os dois. Ele tem entrada e saída, né? Exatamente, tem entrada e saída. E no caso, o que é que acontece? Ele tem uma entrada aqui para receber energia elétrica, e essa energia elétrica ele transforma em energia o quê? Química. Aí você carregou ele. Aí o que é que vai acontecer? Essa energia química, quando você conecta no seu celular, vai se transformar em energia elétrica. Então ele tem as duas funções. E no caso aqui, para carregar ele, nós ligamos ele aonde? Numa DDP de 220 volts, no caso da nossa região. Mas também eu posso ligar em outras regiões, onde a DDP vai ser 110 volts. João Paulo, eu gosto de viajar, aí eu ficava até nessa dúvida. Alguns aparelhos, quando eu era mais novo, eu via meu pai falando isso e tal.
Alguns aparelhos são vendidos para a região do Nordeste, né? Eles vêm com 220. Inclusive lá em casa tem tipo um grill que eu comprei errado. Ele veio adaptado a 110, eu tive que comprar um transformador. Na época foi quase o preço do grill. Aí, quando a gente vai para o Sudeste, viaja, faz alguma coisa, esses carregadores de celular não precisa, né? Você pode plugar na tomada 110 ou 220 que dá certo. Exatamente. Como você falou em tensão elétrica, que é a DDP, a tensão elétrica ela é uma grandeza fundamental para que se possa gerar corrente elétrica. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um fluxo de elétrons, onde cada elétron transporta 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Transporta uma certa quantidade de energia. Exatamente. Aí quando eu falo, por exemplo, eu tenho lá 5 volts, o que significa dizer? Que eu transporto 5 joules de energia a cada coulomb. Então, cada coulomb que passou ali no condutor, no caso no fio, ele está transportando 5 joules de energia. Ele vai lá, leva essa energia, ele é um tipo de correio, transporte. Ele leva a energia, deixa lá na bateria e volta. Pega mais energia, deixa na bateria e retorna. Então, os elétrons é quem faz esse transporte. Exatamente, os elétrons, ele é um meio de transporte de energia para deixar na bateria, para poder carregar essa bateria. Aí você analisando a questão do grill, né? Você teve que comprar um transformador. Mas, nesse caso aqui, nós não precisamos. Por quê? Se você pegar um carregador de celular, você vê nas especificações dele, você vai ter aí, por exemplo, esse aqui. A entrada dele é de 100 a 240 volts. Então você pode conectar ele em qualquer uma dessas entradas. Onde, no caso aqui, ó, tendo uma oscilação de 50 a 60 Hz. E no caso é a energia contínua que ele recebe. Contínua não, desculpa, alternada. É a energia que chega em nossas residências. Ela chega alternada com a frequência de 50 a 60 Hz. Ou seja, o que é isso? Oscilações por segundo. Então, nesse caso, se eu pegar esse fio, no caso, conectar direto no 220 volts, sem passar por essa fonte aqui, o celular vai queimar. Por quê? Porque ele vai receber uma corrente alternada. E essa fonte, qual é a função dela? É retificar. No caso, ele vai fazer o quê? Quando chega aqui 220 volts, a saída aqui vai ser só de 5 volts. Então, quer dizer, ele retificou isso aí. Então, independente de você ligar 110 volts a 220 volts, aí você vai entregar 5 volts no celular. 5 volts no seu celular. E no caso aí, quanto maior essa voltagem, você vai pegar a voltagem, a corrente elétrica, e vai fazer um produto que você chega na equação de potência, π. Potência é como for joules por segundo, a quantidade de energia que chega no seu celular por unidade de tempo. Então, nesse caso aí, eu quero saber qual vai ser a potência do meu carregador. Aí você tem aqui na saída, você tem duas grandezas, você tem 5 volts e 1,55 amperes. Aí você quer saber, para você saber se esse carregador vai ser rápido ou não, por exemplo, posso fazer rapidinho aqui no celular para você ver, para fazer uma certa comparação. Eu tenho aqui 5 vezes 1,55, 7,75 watts, ou seja, ele vai receber a cada segundo 7,75 joules de energia, usando esse carregador. Aí, por exemplo, eu já tenho aqui um carregador turbo, né? Você quer de um celular Motorola que eu tenho. Analisando aqui a saída dele, ele vai ser aqui, ó. Eu tenho 3 saídas. No turbo, no primeiro turbo ativado, eu tenho uma saída de 9 volts. Fazendo 9, e a corrente, eu estou olhando essas especificações aqui no próprio carregador, vezes 1,6, eu já tenho aqui de 14,4. Quer dizer, já aumentei a potência. Por isso que esse carregador ele vai carregar mais rápido o meu aparelho. Por quê? Porque ele vai transportar mais energia elétrica. Então a potência é maior. Potência é maior. João Paulo, vamos só... o dobro da potência, vamos só lembrar aqui uns conceitos aqui, porque eu não lembro tanto da parte de eletricidade assim, de física, né? Sou professor de biologia, eletricidade... Eu sempre gostei muito de física, mas eletricidade foi a parte que eu estudei menos, porque já ficou ali no final do terceiro ano, na minha época de terceiro ano. E faz tempo, viu? O Romerinho tá só achando graça aqui nos bastidores, porque fica mangando da gente, né? Já postou um vídeo todo gaiatinho. Deixa eu, vou ficar ali do telespectador dele. Mas vamos em frente.
João Paulo, vamos tentar relembrar aqui uns conceitos, pode ser que o pessoal que esteja em casa tenha a dificuldade semelhante à minha. Qual a diferença de corrente alternada e corrente contínua? Pronto, vamos lá. A corrente alternada, onde é que eu encontro ela? Primeiro teve um relato histórico, teve uma briga muito grande, chamada Briga das Correntes. Foi entre Tesla e Thomas Edison. A primeira corrente a surgir no nosso sistema comercial, inclusive, foi a corrente contínua. Onde a corrente contínua ela foi desenvolvida por Thomas Edison. E no caso, ela prevaleceu por algum tempo, né? Foi a ideia principal. E Tesla veio com a ideia de corrente alternada, mostrando que ia ser uma corrente mais economicamente viável para o nosso planeta, para o nosso sistema. E Thomas Edison, ele foi um cara que ele sacaneou um pouco. Ele pegava, inclusive, animais de grande porte e dava choque de corrente alternadas, mostrando o risco da corrente alternada. E, no caso, ele, inclusive, até mesmo em questões de punições, dando choque em presidiários, mostrando o risco dessa corrente. Mas, no caso, era a corrente mais viável que tinha. E nós sabemos que é que nós usamos hoje, que chega hoje em nossas residências. É alternada. E isso através das hidrelétricas, termoelétrica, eólica. Mas a corrente alternada, ela passa elétrica e para. Passa e para, não tem Isso nada a ver. é porque o que acontece? Ela tem uma oscilação. Se você colocar um multímetro dentro de uma tomada dessa aqui em nossas residências, você vai perceber que ela vai ficar oscilando ali. O volume de elétrons é assim? No caso, ele vai ficar o seguinte: ele tem um gráfico onde eu tenho aqui corrente e tempo. Então, esse gráfico ele sai fazendo isso. Ó. Uma hora está do lado positivo e uma hora está do lado negativo. Então, ele vai tendo uma oscilação. Por quê? Por exemplo, lá na hidrelétrica, tudo começa com o acúmulo de água. Hidrelétrica, nós sabemos que o principal combustível, né, é a água, o fluxo dela. Então, quando a corrente elétrica ela passa, aliás, quando a água é acumulada lá na barreira, que ela desce como um fluxo com energia cinética pela tubulação, ela gira uma turbina, que essa turbina tem acoplado nela um ímã, e esse ímã ele começa a oscilar dentro de uma bobina enorme. E aí nós temos um campo magnético gerando campo elétrico. Então, por isso que nós temos essa parte da corrente alternada. Exatamente. É justamente aquele filme, você vê bem isso, até indico para vocês, que é o Menino que Descobriu o Vento, né? Ele mostra bem essa parte dessa transformação de energia. Tem um dínamo lá, né? Exatamente, tem um dínamo. E quando eu falo aqui de carregador portátil, vocês sabem que nós temos também carregadores sem fio, né? Que ele segue esse mesmo princípio. O que acontece? Tem uma bobina, como se fosse um fio de cobre, na verdade é um fio de cobre, dá várias voltas, dentro do carregador, e tem outro dentro do aparelho. Quando você coloca em cima, aqui está passando uma corrente alternada. Que essa corrente alternada, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético oscila aqui dentro. E aí segue o princípio da lei de Lenz. Sim, entendi. Faraday. Então é com a ideia de campo magnético gerando um campo elétrico. Exatamente. Muito semelhante ao que acontece numa hidrelétrica. Exato, perfeito. E se for uma corrente, se for um carregador com fio, não. Aí é só corrente elétrica, né? Exatamente. Aí a questão da contínua, né? Eu falei um pouco da alternada, que é que chega em nossas residências. E a contínua, ela é o que acontece. Onde é que eu encontro a corrente contínua? Eu encontro aqui, na bateria de um carregador portátil, pilhas, né? Bateria de celular. Tudo isso aí são bateria de um carro, tudo isso são correntes contínuas. Onde a corrente ela não muda o sentido, ela permanece no mesmo sentido, não tem oscilações. Porque, por exemplo, em componentes eletrônicos, a corrente que se utiliza é uma corrente contínua. Por quê? Porque tem lá um capacitor, tem um resistor, tem alguns dispositivos que ele tem que ter uma corrente fixa ali. Se você tiver uma oscilação, ele pode queimar algum desses equipamentos. Aí, viavelmente, economicamente, como é que posso dizer? Do ponto de vista econômico, a corrente alternada é bem mais viável. Por quê? Imagine você manter toda uma estrutura dessa escola aqui que nós temos, do nosso cursinho, por exemplo, com correntes contínuas. Corrente contínua seria o elétron só chegando. Exato. E a alternada ele fica indo e voltando, indo e voltando. Na verdade, ele vai, mas ele vai aqui, oscilando. Certo? Ele vai tendo, vamos supor, uma hora ele está lá em 240 volts, outra hora está em 210, então ele vai dando uma certa oscilação.
Então, se você fosse manter uma escola dessa toda com corrente contínua, nós tínhamos que ter aqui uma sala enorme, cheia de bateria. Imagine bateria de carro, não é barata. Então, economicamente não é viável nós sermos abastecidos com corrente contínua. Entendi. Salvo algumas exceções que são Tesla necessárias. tinha razão nesse ponto aí. Quero saber qual carregador é bom, basta eu ver a potência. Exatamente, mas, Potência é um não vem a produto de potência quê? aí. Corrente e tensão. Eu costumo dizer nas aulas que é pio. Potência, corrente versus DDP. Então você fazendo essa multiplicação, aí não vem a potência no aparelho, nesse carregador. Ele vem duas grandezas, corrente e a tensão, que vem 5 volts e 1,55 A amperes. corrente é dada em volts e a tensão é dada em amperes. Exatamente, é dada em amperes. Quando eu multiplico volts vezes amperes, eu tenho watts, é assim? Exatamente. Para que eu possa ter corrente elétrica, eu tenho que ter DDP. Imagine você pegar uma bateria, uma pilha, pegar um LED, uma luzinha de LED e conectar nos dois polos, pegar os dois fios do LED e conectar no polo positivo, ele não vai acender. Se eu pegar os dois polos do LED e colocar no polo negativo, ele também não vai acender. E você tem que colocar um em cada ponto, para quê? Para que eu possa ter uma DDP, uma diferença de potencial. Que essa diferença de potencial é que ocasiona o movimento ordenado dos elétrons. Aí, o fio interfere nessa velocidade com que eu carrego meu celular? Sim, interfere. Ou é só essa... Não, o fio interfere, porque aí nós temos que analisar o tipo de material que está sendo composto o fio, por exemplo, que aí eu vou analisar a resistividade dele. É onde eu entro na segunda lei de Ohm, que a resistência é igual resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área. Quer dizer que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. A resistência, se ela for maior, Dificulta a passagem da corrente. ela dá para deduzir pelo nome, Isso, né? ela resiste à passagem da corrente elétrica. Então ela dificulta aquela chegada. Aí no caso eu tenho que analisar a questão das grandezas geométricas do fio. Por exemplo, esses dois fios que eu tenho aqui, eles são compostos do mesmo material, tem um cobre aqui. Mas você analisa, eu tenho o mesmo comprimento, ambos têm 1 metro. Mas esse aqui, você dá para observar que o comprimento dele, a grossura dele, a área dele é maior. Aqui eu tenho uma área menor. Se vem uma turma de elétrons para passar, onde é que eles vão passar mais tranquilo, com maior facilidade? No local de diâmetro, né, de espessura maior. Exatamente, no local de diâmetro de espessura maior. João Paulo, eu tô lembrando aqui de uma coisa agora. Eu comprei uma vez, deixa eu pegar esse fio aqui. Um fio desse. Mas o bicho tinha uns 3 metros. Certo. Que aí eu ficava andando com o celular para tanto que era lá. Mas faz tempo isso. Lugar. Às vezes a tomada era longe, o cara queria carregar. Carregador portátil era tão barato, né, na época? Não tinha, não sei, não lembro nem se tinha. Rapaz, passava o dia todo e não carregava. Então deve ser porque o comprimento do fio aumenta a resistência, né? Assim? Exatamente. Agora, antes de passar para o carregador portátil, eu me reinventei. Descobri empiricamente uma solução. Eu troquei esse fiozão por uma coisa que já existia antes, que era o quê? Uma extensão normal, que eu plugava na tomada e puxava até aqui. É um fiozão também. E aí eu plugava o carregador de fiozinho pro meu celular. Vê se eu estou certo, que eu estou deduzindo agora, mas se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, está correto. Nesse caso, quando eu troco esse fio pela extensão, ele ainda não passou por esse transformador. Então ele vem 220 220. é watts ou é volts? Volts. Mas aí se eu aumenta a corrente, eu aumento a potência. Exatamente. Então, dentro daquele fio, eu tenho uma potência grande. Na hora que eu transformo, a potência fica pequena. Exato. Porque eu desço para 5 ou 7 volts, né? 5 volts. Nesse carregador aí, né? Nesse aqui já vai para 9. Então, se é de esticar o fio, é melhor esticar ele antes de chegar no transformador do que depois de chegar no transformador. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Porque o que Olha aí, acontece? viu? A questão Segura essa, Romerinho. A questão do comprimento do fio, Tiago, se eu tenho um fio aqui de 1 metro e Romerão ali tem um fio de 3 metros, certo? Aí o que é que vai acontecer? Para a corrente chegar, para a corrente ultrapassar 3 metros, vai ser muito caminho. Então isso aí, na verdade, são átomos que formam esse fio, onde a corrente elétrica vai passar e gera um certo atrito
vai gerar um aquecimento que nós chamamos na física de efeito Joule. Por exemplo, você passa uma mão na outra, gera um atrito, você vai aquecer suas mãos. Você tem uma perda de rendimento, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, o que é que acontece? O ideal para se carregar um celular é que o fio seja, para carregar rápido, seja pequeno e espesso. Exatamente, né? E grosso, né? Tem uma espessura maior. Esse é o fio ideal, para que se possa carregar um celular com maior velocidade. Você analisa o seguinte, observando aqui para o ar-condicionado que nós temos aqui nessa sala, você não vai usar esse fio para ligar um ar-condicionado. Dá certo? Por isso que aqueles cabos de alta tensão são... Exatamente. A potência desse ar-condicionado é bem superior, muito superior do que um celular. Então, no caso, se a potência é maior, ele precisa de mais corrente. Se eu colocar um fio desse com essas dimensões aqui, quando a corrente passar, ele vai aquecer, ele vai dar um curto. Ele não vai resistir à passagem de tanta corrente elétrica. Por isso que cada aparelho tem seu fio, tem suas dimensões específicas para ligar um ar-condicionado, para ligar uma geladeira, enfim. No transporte de energia elétrica, você vem naqueles fios de alta tensão, é um fluxo de elétron absurdamente alto. Exato. Aí vai passando nas subestações e vai reduzindo, né? Assim? Exatamente, vai passando pelos transformadores para manter, né? Para não ter essa... Porque o que é que acontece? Quando ele vai passando nesses fios de alta tensão de transmissão, vai tendo um aquecimento, vai tendo um atrito, porque o sistema não é perfeito. Beleza. João Paulo, aí aqui, você tinha dito que ele tanto é um receptor... Como um gerador. Exato. Porque ele faz transformação aqui duas vezes, é assim? Duas vezes. Ele recebe energia elétrica e transforma em química para poder armazenar, Exato. é isso? Exatamente. Então, essa bateria ela armazena essa energia. Aí dentro forma de tem um energia sistema química. de pilhas. Eu já abri um carregador desse para dar uma olhada. Ele tem um sistema de pilhas. E o que é que acontece? Essas pilhas, elas são armazenadas, elas armazenam energia elétrica. O que é que ela faz? Ela recebe energia elétrica e transforma em energia química. Quando você vai colocar seu celular para carregar, ela transforma essa energia química em energia elétrica. É assim como uma bateria de carro, por exemplo. Exatamente. Só que a de carro, ela... Só que a de carro, ela está funcionando ali como um gerador. Você pode também funcionar como receptor. Muita gente costuma, né? A bateria descarregou, vai lá, dá uma carga, pega um carro, né? Conecta os cabos. E a do se carro chama ele... popularmente chupeta, né? No meio aí da galera. No meio da galera. Mecânico. Pessoal, mecânico, exatamente. Mas a do carro, eu acho que ela transforma, ela pega a energia química do combustível, transfere para a bateria. Na verdade, não é do combustível que você fala, é da gasolina. O funcionamento do motor vai abastecendo aquela bateria, né? Não, na verdade, ela tem uma energia química ali dentro, energia própria, energia química, que com o tempo ela vai tendo sua vida útil. Entendi. Ela vai descarregando. Por isso que descarrega. Exato. Ela já traz uma energia armazenada. Isso, ela vai descarregar. Uma hora ela vai descarregar. Com 1 ano, 2 anos, depende muito da sorte, né? Entendi. Tem que passa 3 anos com a bateria, tem que passa 1 ano. Essa daqui não tem uma energia certa armazenada. Você pode ficar reabastecendo. Exatamente, você pode ficar reabastecendo. Vai chegar uma hora que vai haver desgaste. Elas vão ceder, vão desgastar, né? Então, também não vai ter uma durabilidade eterna. Não tem. Uma hora... Mas se desgastar, lá em Lalac tem bem barato. Exatamente. A solução a gente resolve. Vai lá na Lalac Acessórios, né? O melhor da cidade, né, cara? E dizendo que é aluno do professor João Paulo, o desconto é top. Desconto é top. E se não for aluno do professor João Paulo, mas for tem fazer nem diz que é. Diz que é. Né? Tem desconto do mesmo jeito. Diz que é aluno do vírus. Pronto, desconto tá dado. Goão Paulo, aqui foi um negocinho que já vinha em franco crescimento, né? Exato. O pessoal já vinha usando muito. Minha namorada gosta de negócio de maquiagem, tem uma loja também de roupa, não sei o que. Aí, vez por outra, usa para tirar foto, fazer publicidade. E agora, com esse negócio de pandemia que ficou muita coisa online, né? O mundo online cresceu muito. Aí, isso aqui passou a ser ainda mais usado, né? Isso aí, cara, foi o sucesso da pandemia. Isso Foi. aí vendeu demais. Uhum. Inclusive, o Só preço... eu comprei 2 a você. Pô, exatamente. Aí você chegou e João Paulo, quebrei um, tem uma solução, compra outro. Não foi? Ele achou que quer dizer, não, nós troca. Mas quebrou, né, cara? Não foi problema do aparelho, né? Foi problema de uso. Mas o que acontece aí, o preço subiu muito.
É oferta e procura, né? Oferta e procura, exatamente. E aí a gente deixa pra galera de humanas falar sobre essa parte aí, né? Agora aqui foi uma invenção moderna, né? Com a luz portátil aí, que a galera tem feito parte do dia a dia do pessoal. Exatamente. Né? Conhecido como ring light, né? Que é o anel de luz. Sim. Anel de luz. E disso aqui, o que é que a gente pode aproveitar aí? Porque assim, a gente sabe que o Enem ele cobra muito o que faz parte do cotidiano das pessoas, né? Exatamente. E isso aqui tem feito parte do nosso cotidiano de forma muito intensa. Inclusive, se cai no Enem aí, Exato. você deu uma bola dentro aí, com força. Vai cair, cara. Eu já tô vendo aqui, olhando aqui por esses LED aqui, tudo indica que vai cair, viu? O que é que acontece? Nos anos 90, estourou essa questão do LED. Até então, o LED não é algo novo. Na década de 60, foi criado o primeiro LED, que foi o vermelho. O vermelho, ele tem uma baixa frequência, então ele tem uma baixa energia, a potência dele é pequena. Na década de 70, criaram o amarelo, o verde e o laranja. Criaram mais 3 LEDs. Então, mais de 100 anos que nós temos o LED no mercado. Aí, o que foi que aconteceu? Nenhum desses caras ganharam o Nobel de Física. Nenhum desses caras chegaram a ganhar o Nobel. Mas, na década de 90, mais ou menos em 92, 93, 3 japoneses criaram o LED azul. E aí foi onde eles ganharam esse Nobel. Como é que se criaram esse LED? Porque antes, o que é que nós vimos na evolução dessa questão da luminosidade? Primeiro veio a luz incandescente, né? Que é através de um filamento, do aquecimento. Aliás, João, desculpa atrapalhar, já tem uma pergunta aqui de Otávio Augusto, que ele pede para você fazer a comparação entre potência entre as lâmpadas. Certo, vamos falar. Vou falar aqui, vou começar a falar da incandescente, até chegar no LED, certo? Vamos fazer um pouco aqui dessa parte da evolução. Acontece o seguinte, antes nós usávamos o quê? Primeiro veio a lamparina, claro, né? Depois veio aí a questão da incandescente, que é aquela luz amarelinha que ela funciona através de um filamento, né? Onde ela gerava mais calor do que até mesmo luminosidade. A resistência é muito alta. Exatamente, a resistência é muito alta. Transformava muita energia elétrica em calor, energia térmica. E aí veio a questão foram trocadas, né? Que hoje elas são utilizadas em chocadeiras. Justamente tem uma potência alta, né? E o que é que acontece? Elas geram um grande aquecimento, então elas são muito utilizadas em chocadeiras. Pelos avicultores. O ovo, ele precisa ser aquecido a uma certa temperatura para as enzimas que estão dentro do ovo funcionarem bem, né? Exatamente, é a biologia encaixando aí, né? Por isso que a galinha deita sobre o ovo, né? Para aquecer. Quando o pessoal, inclusive, tinha uma expressão popular antigamente, quando alguém era órfão, dizia filho de chocadeira. Chocadeira, exato. Porque não houve uma galinha deitada sobre o ovo, né? Exato. Inclusive, as penas da galinha ali, quando o ar fica entre elas parada, ele serve ali como isolante térmico, né? Perfeito. Então, voltando aqui à questão da lâmpada, essa incandescente, por gerar muito calor, ela foi trocada por lâmpada fluorescente, que aí utiliza um tipo de gás, vapor de sódio, vapor de mercúrio, principalmente o mercúrio. E tinha que ter muito cuidado ao descartar essas lâmpadas, que ela poderia prejudicar nossa saúde, o meio ambiente. Então, elas foram tiradas de circulação com a inovação do LED. Aí, o que é que acontece? Qual foi a questão porque o LED foi criado desde a década de 60 e só na década de 90 um cara ganhou um Nobel por inventar um LED. Porque ele inventou um LED azul. Um LED azul é um LED de alta frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia, maior a potência dele. Mas aí, no caso, o porquê? O cara ganhou um Nobel com azul e os outros que inventaram as outras cores não ganharam. Porque com azul ele poderia formar o branco. Era o que faltava. Era o que faltava. Porque o branco eu formo ela com 3 cores. Quais são essas cores? Eu tenho lá o verde, o vermelho e o azul. As cores primárias, né? Exatamente. Juntando essas 3 cores, eu formo o branco. Era o que faltava para formar o branco. E no caso, como é que é feito a questão de um LED? O LED ele é formado pela junção de 2 semicondutores. Quando eu faço a junção desses 2 semicondutores, no meio fica o que se chama na quântica de buracos. E aí, quando eu gero uma diferença de potencial, que eu ligo ela a um DDP, uma bateria, por exemplo,
esses elétrons, eles vão fluir para esses buracos. Isso aí eles criam fótons, gerando pacotes de energia, que no caso é a luz. E o que é que acontece? Eu tenho uma lâmpada vermelha, tenho uma lâmpada azul. Essas lâmpadas fluorescentes, para mudar a cor, você tem que colocar um invólucro nela com um filme daquela cor. Já o LED não. O LED, ele é de acordo com a frequência, o comprimento de onda. Cada cor está relacionado com a frequência. Então, você faz a junção de alguns semicondutores. Eu peguei um semicondutor A e B e gerei ali o vermelho. Peguei um semicondutor C e D e gerei ali o azul. Então, ele faz essas junções. Então, ele tem essas três cores, com a descoberta do LED azul, era o que estava faltando para estourar mesmo na questão da tecnologia que nós temos hoje, porque o vermelho ele é utilizado muito em questão lá, você chega na fila de um banco, a numeração, num painel de no aeroporto, algo desse tipo. Essa é a aplicação do vermelho, vem sendo utilizada há muito tempo. Mas o LED foi o que deu o salto, o avanço da tecnologia. Ele tem um consumo de energia elétrica menor, ele é mais eficiente, o rendimento é maior? Mais eficiente. O que é que acontece? O LED ele vai aproveitar ali de energia elétrica luminosa. Se o LED for um LED bom, de qualidade, mais ou menos de 85% a 90% do seu rendimento. Diferente Isso de é uma a lâmpada conversão que de é muito baixa. elétrico em luz. Em luz, exatamente. Essa transformação, que no caso é um receptor, né? Receptor são todos aqueles aparelhos que recebem energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. E o gerador não. No caso, o gerador ele recebe tipos de energia diferentes E gera e energia gera elétrica. Por exemplo, energia solar, energia eólica, enfim, outras fontes. No caso, a incandescente, ela, por ter uma resistência muito alta, ela perde muito calor, então o rendimento é baixo, né? Assim, Muito baixo o rendimento dela. transforma muita energia elétrica em calor, logo a quantidade de transformação em luz é baixa. Exato. Por isso que ela não tem tanta eficiência para a gente, que a gente não quer ela para aquecer. O aquecimento, nós sabemos que é radiação que é infravermelho. Nós não queremos infravermelho, nós queremos radiação luminosa. Uhum. É por isso que elas tiveram outras aplicações hoje, como eu falei para vocês no caso das chocadeiras. Entendi. E essa daqui ainda é mais eficiente que a fluorescente. Bem mais eficiente. A fluorescente, o que é que acontece? Todas elas vão aquecer, todas. Isso aí eu costumo dizer que está assegurado, está cinturada pela segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, não só em máquinas térmicas, mas ela não permite nada na natureza ter 100% de eficiência no seu rendimento. Inclusive a gente, quando a gente começa a correr, a gente está transformando energia química, que está na gordura, no carboidrato, em energia cinética, mas o corpo esquenta, né? A gente começa a suar por isso. Exatamente. Porque nem no nosso corpo o rendimento é de 100%. Exato. No caso, a temperatura do nosso corpo não aumenta devido à água, né? Que é um regulador térmico, Ajuda a manter. manter a temperatura. Mas em relação à questão da potência, tipo assim, eu posso colocar um circuito em série, certo? Aí eu quero saber, eu tenho uma lâmpada lá de 5 ohms, outra de 8 ohms, que são a resistência delas. Se elas estão em série, eu quero saber qual lâmpada vai apresentar o maior brilho. E aí, no caso, em série é a lâmpada de maior resistência. Por quê? Porque em série a corrente é constante. Aí eu vou depender de quem? Da resistência. Que eu pego uma equação, vou falar aí, vocês podem notar em casa. P é igual a RI ao quadrado. O I, a corrente elétrica, é constante. Então, eu dependo da resistência. Fica grandezas diretamente proporcionais. Já se eu fizer uma associação disso aí em paralelo, eu coloquei uma lâmpada de 5 ohms e outra de 8. Quem vai apresentar o maior brilho? A de 5 ohms, porque a DDP é constante. Aí, para você fazer essa análise, você pega a seguinte equação. U quadrado sobre R, onde a DDP é constante e a potência fica inversamente proporcional à resistência elétrica. Valéria pede uma dica dos assuntos que você acha que pode aparecer na prova. E Vinícius Avelino pergunta se isso é uma expressão comercial sobre lâmpadas inteligentes. Já ouviu falar em lâmpadas inteligentes? Não Deve ser uma expressão comercial, né? Deve ser, ainda não vi. Fiquei curioso, agora eu vou procurar. Dá uma pesquisada e Sim. posta na rede social, que a galera acompanha. Sim, com certeza. João Paulo, está dando o nosso horário, tem outros professores para entrar. Ok.
Foram dadas muitas dicas. Se você vai fazer Enem e não pegou todas, essa aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, né? No YouTube do Vírus Cursinho. Então é só voltar, assistir novamente. Exato. Pega as pontuações que acharem relevantes e que não conseguiram anotar. E se você não vai fazer Enem, tem uma coisa que é importantíssima que o João Paulo falou. Quer saber se o carregador presta ou não presta? Multiplica o que aqui, João Paulo? A DDP e a corrente elétrica. É Aí amperes e tem, volts. e volts. Aí tem 5 unidades. volts, olha isso, é isso mesmo. E o 5 volts e 1,55 amperes. Isso. Multiplica os dois, você tem a potência, deu 7,7. E o fio, igual aquele povo, igual meu avô, né, que já faleceu infelizmente, é curto e grosso. Curto e grosso, tem que ser isso aí. Pronto. E só para complementar aí, a questão da... A Ana perguntou, né, os assuntos que mais caem no Enem. Algumas dicas? Algumas dicas. Então aí, gente, vocês dêem uma boa analisada, uma revisão. Na questão de mecânica, que é um assunto dispensável, sempre cai nas provas do Enem. A questão de ondulatórios, fenômenos ondulatórios. Façam uma revisão desses fenômenos. Sempre vem acompanhar também nessas provas. Inclusive o Romerinho vem já pra cá e acho que ele vai meter um cavaco eu acho aí. que eu vou esperar o pagode aqui, viu? Vou esperar o pagode. Deve falar de ondas, né? Ah, sim. Eu vou deixar isso aí pra Romero, né? Romero vai dar umas dicas aqui que até um pagode vai sair, viu? Olhando os harmônicos e tal, né? Toda aquela... Vocês calcularam a velocidade da frequência aí, a velocidade da corda, né? Pela equação de Taylor. Mas enfim, vocês dêem uma analisada também boa na questão das medidas elétricas, como se utiliza um amperímetro, como se utiliza um voltímetro, a questão de potência, sempre cai nessas provas, a questão de consumo de energia em suas residências. Inclusive nós falamos em 110 volts, 220 volts, né? Mas isso não interfere na questão de consumo de energia, que só depende de duas grandezas, potência e tempo. Pronto. Pois show de bola, João. Então é isso aí, eu agradeço aí pelo convite. Nada, cara. E a gente que agradece a sua vocês participação. de casa, continue acompanhando aqui nossa transmissão, que vai vir agora Romério com seu cavaquinho, dar um show de pagode aqui pra gente. Júlio, a gente dá 2 minutinhos de intervalo para reorganizar aqui as coisas, né? Valeu, galerinha. Galera, toma uma águazinha, 2 minutinhos a gente tá de volta, tá? Valeu!